Há algo de misterioso em quem desaparece sem um adeus. Não é a ausência em si que intriga, mas a naturalidade com que algumas pessoas fecham a porta atrás de si e seguem adiante, como se os laços que as prendiam fossem feitos de fumaça. Enquanto a maioria de nós se sente obrigada a explicar cada saída, preciso ir até logo ligo depois, elas simplesmente se evaporam. Não é grosseria nem desinteresse. É como se carregassem um manual invisível de despedidas, onde a página final está sempre em branco. Antes que você julgue e saiba, não há maldade nisso. Não é que elas não se importem, é que o ato de anunciar uma saída para elas parece tão necessário quanto avisar o ar que você vai respirar. A vida, afinal, não pede permissão para mudar de estação. Mas por trás dessa aparente indiferença, existe uma lógica emocional que poucas pessoas entendem, e que, quando revelada, diz muito sobre como elas veem o mundo, e, principalmente, como se veem nele. Talvez tenham aprendido ainda cedo que despedidas são pequenas mortes. Que dizer tchau é como assinar um contrato de saudade, e algumas almas preferem evitar o peso desse compromisso. Talvez em algum momento tenham sido abandonadas sem explicação e um pai que sumiu, um amigo que cortou contato do nada e sem querer, adotaram o mesmo método como autodefesa. O cérebro delas funciona como um sistema operacional atualizado. Se eu não aviso, não maguo. Se não maguo, não sou magoada. É uma equação cruel, mas eficiente. Outra possibilidade é que essas pessoas vivam em um estado de presença tão intensa que o futuro, mesmo que seja daqui a 5 minutos, parece irrelevante. Para elas, a conversa, o momento, a conexão são como ondas. Chegam, quebram na areia e se dissolvem. Por que interromper o fluxo com palavras? Por que estragar a magia de um encontro com a formalidade de um adeus? É como se dissessem, sem dizer. Se foi bom, não precisa de ponto final. Se não foi, por que prolongar? Mas há também um lado sombrio nesse hábito. Às vezes, o sumiço sem aviso é a linguagem de quem não se sente digno de ser esperado. Pessoas que em algum canto da infância internalizaram a ideia de que sua presença é um fardo, um incômodo temporário. Então, desaparecem antes que alguém possa confirmar esse medo. Se eu for embora antes, ninguém vai perceber que eu não deveria estar aqui. É uma lógica torta, mas que faz sentido para quem cresceu se sentindo um convidado indesejado na própria vida. E então chegamos à pergunta que poucos fazem: o que essas pessoas ganham com isso? A resposta pode surpreender. Para elas, a ausência de despedidas não é um ato de fuga, mas de liberdade. É como se dissessem: minha vida não é um romance que precisa de um último capítulo. É um poema, e os poemas não explicam, só sugerem. Há uma beleza nisso, uma rebeldia silenciosa contra a obrigação de dar satisfação. Em um mundo onde todos querem ser vistos, elas escolhem o luxo de serem invisíveis quando bem entendem. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é frio nem egoísta. Talvez só tenha aprendido que algumas coisas, como o vento, como o tempo, não precisam de permissão para mudar de direção. E se os outros se sentem perdidos com seus sumiços, não é culpa sua. É que eles ainda não entenderam que as despedidas mais verdadeiras são aquelas que não precisam de palavras. Agora me conte, você também tem esse hábito de desaparecer sem aviso? Ou conhece alguém assim? Deixa nos comentários, quem sabe a gente não descobre juntos mais camadas desse mistério. E se esse texto fez sentido para você, compartilha com quem precisa entender que nem todo adeus precisa de som. Até a próxima! Ou não. A vida, afinal, não avisa. O silêncio como herança, porque algumas pessoas carregam o dom de desaparecer. Há um tipo de pessoa que não some por acaso, ela desaparece como estratégia. Não é um sumiço por medo, mas por domínio. Como um gato que escolhe quando ser visto, elas sabem que a presença mais poderosa é a que não se anuncia. E isso, meu amigo, não é frio, é arte. Pense, em um mundo onde todos gritam, olha pra mim. Quem escolhe o silêncio está, na verdade, falando mais alto. Essas pessoas não precisam de despedidas porque sabem que a verdadeira conexão não depende de adeuses. É como um rio que deságua no mar sem avisar. A água não pede permissão para seguir seu curso. Mas aqui está o detalhe fascinante. Elas não desaparecem de todos. Só daqueles que não merecem testemunhar sua evolução. É um filtro natural. Um teste. Se você não entende seu ritmo, não faz parte do próximo capítulo. E isso não é crueldade, é autopreservação poética. A ciência por trás do desaparecimento, sim, existe uma. Estudos em psicologia mostram que pessoas com alta inteligência emocional tendem a se afastar de ambientes tóxicos sem explicações. Por quê? Porque explicar para quem não entende é como ensinar cores a um cego. Elas aprendem cedo que algumas batalhas não são suas e que o melhor modo de vencer é não lutar.
Outro ponto. O cérebro delas processa a solidão de forma diferente. Enquanto a maioria sente pânico ao ficar sozinha, elas recarregam no vazio. É como se tivessem um sistema operacional atualizado. Onde os outros veem abandono, elas veem liberdade. E tem mais, neurocientistas descobriam que pessoas com essa característica têm uma maior atividade no córtex pré-frontal, a área responsável por tomar decisões racionais, não emocionais. Ou seja, elas não desaparecem por impulso. Elas calculam o que elas realmente sentem quando some, e por que você não vai entender. Se você já foi abandonado por uma dessas pessoas, provavelmente sentiu raiva, confusão ou até traição. Mas aqui vai a verdade nua e crua, não era sobre você. Era sobre o que ela precisava fazer consigo mesma. Imagine um pássaro em uma gaiola. Todos os dias alguém bate na grade e diz, fica, eu te amo. Mas o pássaro sabe, amar não é prender. Um dia, ele abre a porta e voa. Não por maldade, mas porque as asas não existem para decorar jaulas. Essas pessoas sentem culpa sim, mas escolhem a culpa do sumiço em vez da culpa de ficar e se perder. Porque no fundo, elas sabem, se não se salvarem primeiro não terão nada para oferecer depois. Como saber se você é uma dessas almas? E por que isso é um superpoder? Você já cancelou planos no último minuto não por preguiça, mas por instinto. Seu corpo sabe antes da sua mente quando um lugar ou pessoa não é seguro. 2. Você tem um grupo pequeno, mas intenso de pessoas. Não é sobre quantidade. É sobre quem merece ver você sem máscara. 3. Você já ouviu? Você é difícil de entender? Tradução. Você não se encaixa nas minhas expectativas, e isso me assusta. 4. Você sente alívio, não tristeza, quando alguém some da sua vida, porque você entende que algumas ausências são presentes. 5. Você já desapareceu e voltou melhor. Não foi fuga. Foi metamorfose. Se você se identificou, parabéns. Você faz parte de uma linhagem de pessoas que escolhem a qualidade da presença em vez da quantidade de adeuses. E isso, em um mundo barulhento, é revolucionário. O que fazer se você ama uma pessoa assim? Dica: não a segure. Se você convive com alguém que some e volta como as estações, não peça explicações. Pede confiança. Porque elas não vão te dar um mapa, vão te dar uma bússola. A certeza de que, quando precisar, você saberá encontrá-las. E se você é essa pessoa, saiba, o mundo precisa do seu silêncio. Porque é nele que as melhores ideias nascem, as feridas cicatrizam e as almas se reinventam. A última verdade, que poucos vão aceitar. Desaparecer sem aviso não é falta de educação. É um ato de coragem. Porque em uma era onde todos querem ser lembrados, escolher ser esquecido por um tempo é o maior gesto de amor próprio que existe. Então, da próxima vez que alguém te chamar de frio por não dar satisfação, responda com um sorriso: não sou frio. Só sei que o fogo queima menos quando não está sendo observado. Agora me diga, você já desapareceu da vida de alguém sem explicação? O que te levou a fazer isso? Ou já foi abandonado por alguém assim e hoje entende o porquê? Comenta aqui, quem sabe a gente não descobre que no fundo, todos nós temos um pouco desse dom. Se esse texto fez sentido, compartilha com quem precisa entender que nem todo adeus precisa de palavras. E se você é uma dessas almas, guarda esse lembrete. O mundo pode chamar de fuga, mas você sabe que é voo. Até a próxima. Ou não. Afinal, as melhores histórias são aquelas que a gente escreve sem aviso. O silêncio que fala mais alto que qualquer adeus. Você já sentiu que, às vezes, sumir é a única forma de aparecer para si mesmo? Não estou falando daquela fuga covarde que deixa rastros de culpa, mas daquele desaparecimento estratégico, como um rio que se esconde debaixo da terra para voltar mais forte. O mundo chama de cortar contato. Mas quem já fez isso sabe, é menos sobre a outra pessoa e mais sobre salvar a si mesmo do naufrágio de ser sempre o mesmo para todos. Há uma diferença sutil entre quem some por medo e quem some por amor próprio. O primeiro deixa portas entreabertas, mensagens não respondidas, desculpas esfarrapadas. O segundo, fecha a porta sem barulho, porque sabe que algumas saídas não precisam de aviso, precisam de coragem. É como tirar um curativo de uma vez. Dói no momento, mas evita que a ferida infeccione. E aqui está a verdade que poucos admitem. As pessoas que mais criticam quem some são as mesmas que nunca conseguiram fazer isso. Porque sumir, quando feito certo, não é abandono. É um ato de preservação. Você já viu um carvalho se desculpar por soltar as folhas no outono? Não. Ele sabe que é necessário para renascer na primavera. Alguns adeuses são folhas secas que precisam cair para que novas brotem. A matemática do desaparecimento que ninguém ensina na escola.
Subtrai as vozes que ecoam: você me deve uma explicação. Dica: quem exige satisfação geralmente não merece sua energia. 2. Divida sua paz pelo número de pessoas que realmente a merecem. Resultado: você vai descobrir que a lista é menor do que imaginava. 3. Multiplique seu tempo solitário por 2. Porque é no vazio que a gente ouve as respostas que ninguém mais pode dar. 4. Some apenas quem acrescenta sem culpas, sem mas. Regra de ouro: se a presença dela é um peso, a ausência será um alívio. Confie nisso. O que eles não te contam sobre sumir. Você vai ser chamado de egoísta. Como se cuidar de si fosse um crime. Você vai ser chamado de frio. Como se calor fosse sinônimo de se queimar por outros. Você vai ser chamado de injusto. Como se a vida não fosse, acima de tudo, uma questão de sobrevivência. Mas aqui está o segredo: quem realmente se importa por você vai entender seu silêncio. Não porque concordem, mas porque amor de verdade não exige explicações. Ele espera que você volte inteiro. E se não voltarem? Bem, aí você tem a resposta que precisava. Um exercício para quem precisa desaparecer sem culpa. Feche os olhos e imagine. Quem você seria se ninguém soubesse seu passado? O que você faria se ninguém esperasse nada de você? Para onde iria se não precisasse dar satisfação a ninguém? Agora abra os olhos e pergunte: o que está te impedindo de ser essa pessoa? Spoiler: geralmente é o medo de decepcionar quem nem sequer estaria disposto a fazer o mesmo por você. A última pergunta, que vai doer, mas precisa ser feita: se você já sumiu da vida de alguém, foi por medo ou por amor próprio? Você voltaria atrás hoje? O que mudou? Se você foi abandonado assim, no fundo, você entende o motivo? Ou ainda guarda a ilusão de que merecia uma explicação? Dica cruel: às vezes a explicação é justamente a falta dela. Comenta aqui, não com raiva, não com saudade, mas com a honestidade de quem sabe que algumas histórias não foram feitas para ter fim feliz, e sim para ter fim, para levar com você como um talismã. Não é que eu não queira falar, é que algumas coisas são tão profundas que só fazem sentido no silêncio. E se você não entende isso, provavelmente não é para você que eu deveria estar falando. Se esse texto fez eco em você, guarda essa frase. Um dia, quando alguém te chamar de frio ou distante, você vai saber que, na verdade, você é como fogo, não precisa de plateia para queimar. Compartilha com quem precisa entender que nem todo adeus é um fim, às vezes é só o começo de um reencontro consigo mesmo. E se você é daqueles que já desapareceu e renasceu das cinzas, deixa um fogo nos comentários. A gente se reconhece no fogo. Até a próxima. Ou não, porque no fundo as melhores histórias são aquelas que a gente escreve sem avisar. Pomba, o silêncio que fala mais alto, e porque você não precisa explicá-lo. Você já notou como algumas pessoas desaparecem sem aviso? Não é um ghost incalculado, nem um adeus dramático. É como se, de repente, elas deixassem de existir no seu mapa, sem brigas, sem justificativas, sem aquele clichê de preciso de um tempo. Só o vazio. E aí vem a pergunta que corrói: será que eu não merecia ao menos um tchau? Aqui está a verdade nua: você merecia. Mas não o tipo de tchau que você imagina. A ilusão da explicação. Ou, porque fim não é uma palavra, é um ato. Você já parou para pensar que as pessoas mais importantes da sua vida nunca te pediram permissão para entrar? Elas simplesmente chegaram com seus defeitos, suas manias, suas sombras. E quando foram embora, fizeram o mesmo. Saíram como vieram, sem aviso prévio, como um vento que muda de direção sem avisar as folhas. A gente cresce achando que adeus é uma conversa. Que amor, amizade ou qualquer laço profundo exige um encerramento formal, como um contrato sendo rescindido. Mas a vida não funciona assim. Os fins reais não são assinados. Eles são sentidos. No último abraço que durou meio segundo a menos. Na mensagem que você mandou e nunca foi respondida. No silêncio que de repente passou a ser a única resposta. E aí você fica ali, esperando por palavras que não virão, como se o outro te devesse um manual de instruções para a própria ausência. Mas a explicação, muitas vezes, é justamente a falta dela. 2. O que eles não te disseram, e você precisa ouvir. Quando alguém some da sua vida sem aviso, não é sobre você. É sobre o medo deles de encará-lo porque você representa algo que eles não conseguem nomear. A covardia de lidar com a própria verdade. É mais fácil sumir do que dizer eu mudei, ou eu não aguento mais. A ilusão de que ao não falar, eles poupam você, como se o silêncio fosse menos doloroso que a verdade. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. As pessoas que desaparecem assim geralmente estão fugindo de si mesmas, não de você. Você foi só o último porto antes do naufrágio delas. E isso, meu amigo, não é uma rejeição, é uma confissão.
3. O luto dos adeus não ditos e como sobreviver a ele. Você vai passar por 3 fases e nenhuma delas é linear. A negociação consigo mesmo. Se eu mandar mais uma mensagem, se eu ligar, se eu aparecer na casa dele. A verdade, não existe uma coisa certa a dizer para quem já decidiu ir embora. O silêncio deles é a resposta. B. A raiva disfarçada de saudade. Como ela pode ter feito isso comigo? A verdade, não foi com você. Foi por ela. E a raiva que você sente não é dela. É da sua própria impotência em mudar o passado. C. A aceitação que chega como um sopro. Um dia, você vai acordar e não vai mais precisar de respostas. Porque vai entender que algumas histórias não terminam com pontuação. Elas simplesmente param de ser escritas. 4. O que fazer quando o silêncio é a única resposta? Não preencha os vazios deles com suas palavras. Cada mensagem não respondida é um tijolo na parede que eles estão construindo. Não seja o pedreiro da própria prisão. 2. Entenda que algumas pessoas são como estações. Chegam, transformam tudo e vão embora. Não é traição. É natureza. 3. Escreva a carta que você nunca vai enviar. Coloque tudo para fora. A raiva, a saudade, as perguntas. Queime depois. Não é para eles. É para você se libertar do peso de esperar. 4. Deixe de ser o detetive da própria dor. Parar de procurar pistas, de reler conversas, de inventar desculpas para o comportamento alheio é o primeiro ato de amor próprio depois de um adeus mudo. 5. A lição que só o silêncio ensina. As pessoas que vão embora sem explicar te dão um presente amargo, mas valioso. Elas te forçam a olhar para dentro. Porque quando você para de buscar respostas fora, começa a encontrá-las dentro. E aí descobre que você não precisa de fechamento. Você precisa de paz. Não é sobre merecer explicações. É sobre merecer respeito, e o respeito às vezes está em deixar ir. O amor não se mede por adeus. Se mede por o que ficou, mesmo que seja só a dor, porque até a dor prova que você foi capaz de sentir. Para levar como um talismã, quando o mundo espera que você explique o inexplicável. Não são as pessoas que nos abandonam que nos destroem. Somos nós, insistindo em carregar o peso da ausência delas como se fosse nossa culpa. Um dia, você vai soltar. Não porque perdoou, mas porque entendeu. Algumas histórias não foram feitas para ter fim. Foram feitas para te ensinar a viver sem elas. Guarda essa frase. Quando alguém te chamar de cruel por não correr atrás, ou de frio por não chorar mais, lembre-se, você não é gelo. Você é fogo. E fogo não precisa de oxigênio alheio para queimar. Agora me diga, você já foi abandonado assim? O que mais doeu? A ausência ou a falta de respostas? Você já desapareceu sem explicar? O que te fez fazer isso? Sem julgamento, a gente entende. Qual foi a lição mais dolorosa que o silêncio de alguém te ensinou? Comenta aqui. Não com amargura, não com saudade, mas com a honestidade de quem sabe que algumas pessoas são como cometas. Brilham intenso, queimam rápido e quando vão embora, não deixam nem cinzas, só a certeza de que por um tempo, você teve o privilégio de vê-las passar. E se você já queimou, desapareceu e renasceu, deixa um fogo nos comentários. A gente se reconhece nas chamas. Até a próxima. Ou não, porque as melhores histórias são aquelas que a gente vive sem precisar contar o final. Coração Preto.